bicampeão com o Corinthians, artilheiro da seleção e campeão de Portugal. E esse mesmo cara, anos depois, jogado no chão, com uma seringa de substâncias enfiada no braço, enquanto o filho de 12 anos batia na porta do banheiro chorando. O que durante 37 anos ninguém teve coragem de falar é que o Casagrande não virou viciado sozinho. Alguém colocou a primeira carreira na mão dele aos 14 anos, e essa pessoa nunca pagou por isso. Fica até o final, irmão. Porque hoje você vai saber o nome que ele calou durante toda essa carreira. E por que essa pessoa continua viva, livre e sem o mínimo remorso. Bairro do Brás, São Paulo, ano de 1977. Uma casa de classe média baixa, piso de cerâmica, janela de ferro e um quintal nos fundos onde o pai consertava motor de carro nos domingos. Nessa casa morava um moleque de 14 anos, alto, magro, cabelo comprido até o ombro, fanático por rock pesado, que ficava escutando Janis Joplin e Jim Morrison numa vitrola emprestada. O nome dele era Walter Casagrande Jr. Em 3 meses ia entrar para a base do Corinthians. Ia ser ídolo, ia ser campeão paulista, ia vestir a camisa da seleção. Mas antes disso tudo, numa noite de maio de 77, alguém que morava embaixo do mesmo teto entrou no quartinho dos fundos com um papelzinho dobrado na mão. E falou pro moleque Walter uma frase curta. Falou assim: "Isso aqui vai te fazer ver o mundo diferente?" O Walter cheirou pela primeira vez. Tinha 14 anos, não sabia que naquela madrugada tinha começado uma briga que ia durar 37 anos da vida dele. E a pessoa que estendeu aquele papelzinho não era amigo de bairro, não. Não era colega de escola, era alguém do próprio sangue. A gente vai chegar nesse nome, mas ainda falta um pouco. A família Casagrande não era pobre, mas também não era rica. O pai, torneiro mecânico, homem de pouca conversa, trabalhador, ausente. A mãe, Dona Maria, cuidava da casa, criava os 3 filhos, rezava o terço toda noite. Católica raiz, mulher do interior, mineira de origem, que tinha chegado em São Paulo com 18 anos atrás de trabalho numa fábrica de tecido. O Walter era o segundo dos filhos. Naquela casa acontecia coisa que a Dona Maria sabia e calava. A cachaça do pai nos fins de semana. As brigas os gritos quando ele voltava da fábrica. E desde o final de 76, uma coisa nova. Um primo do Walter, filho de um irmão do pai, tinha se mudado para casa depois que os próprios pais expulsaram ele. Tinha 22 anos, tocava guitarra, sonhava em ser músico, morava no quartinho dos fundos, dormia até as 2 da tarde, fumava maconha no quintal quando ninguém estava olhando. Pro moleque Walter, esse primo era um deus. Botava disco de rock que ele não conhecia, contava história de festa em bairro do centro, ensinava acorde no violão. Era o irmão mais velho que ele nunca teve em casa, porque o irmão biológico, o Roberto, era 5 anos mais novo. 48 anos depois, numa entrevista de 2017, num programa de televisão que quase ninguém viu, o Casagrande falou uma frase que a família nunca esclareceu. Falou assim: "Eu aprendi a admirar o que não devia admirar muito cedo, na minha própria casa. E a pessoa que me ensinou isso continua viva. Continua livre. Eu nunca cobrei nada dela. Nunca vou cobrar." O jornalista perguntou de quem ele estava falando. O Casagrande baixou o olhar e mudou de assunto. A entrevista nunca mais foi reapresentada. Naquela mesma casa do Brás, em 77, esse primo passou pro moleque Walter coisa muito além de um disco de rock. Mas a gente vai chegar nessa noite. Primeiro precisa entender por que o Walter aceitou tão rápido. Porque um menino de 14 anos, filho de mãe católica, irmão de criança pequena, futuro jogador profissional, abriu a porta da vida dele para uma coisa que ia destruir ele por quase 4 décadas. A resposta tem a ver com o pai, com o silêncio do pai. Com as noites em que o pai chegava bêbado da fábrica e batia na Dona Maria na frente dos filhos. Com as manhãs seguintes, quando esse mesmo pai tomava café da manhã calado, sem pedir desculpa. O Casagrande cresceu com uma ideia simples enfiada na cabeça desde os 9 anos. Homem forte não pede perdão, homem forte aguenta. E se uma coisa tá doendo por dentro, você engole. Essa lição serviu para ele entrar no vestiário do Corinthians aos 15 anos sem chorar. Serviu para enfrentar zagueiro brutal em campo sem piscar. Serviu para suportar técnico durão, mas custou a vida dele, porque o moleque que aprendeu a aguentar tudo calado foi exatamente o mesmo que 30 anos depois
Não conseguiu pedir socorro até ter 4 overdoses na conta. A gente vai entender na hora certa. Continua comigo, irmão. Em 78, o Walter estreou na base do Corinthians. Botaram o apelido nele de Casão, por causa da altura. 1,87 m aos 15 anos. Atacante. Cabeceava igual ninguém. Veloz pra cara daquele tamanho. Mas o que chamava a atenção mesmo não era só o físico, era o jeito. Dentro de campo era um touro. Fora dali era um moleque tímido, que mal conversava com os mais velhos. Andava com um Walkman colado no ouvido o tempo todo. Escutava AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones. Os companheiros tiravam sarro dele porque ele não gostava de samba nem de pagode. Apelidaram ele de o roqueiro do Parque São Jorge. E no Parque São Jorge, em 80, ele conheceu um cara que ia mudar a vida dele de 2 jeitos opostos. Sócrates, o doutor, o capitão, o intelectual do futebol brasileiro, o líder da democracia corintiana que estava prestes a começar. O Sócrates tinha 26 anos, o Casagrande tinha 17. Mas entre os dois nasceu uma amizade rara, profunda, de irmão. O Sócrates lia, falava de política, citava autor que o Casagrande nunca tinha ouvido. E o Casagrande falava de rock com ele, apresentou a música do Doors para ele, contou as histórias do Jim Morrison morrendo aos 27 anos de overdose numa banheira em Paris. O Sócrates escutava com uma mistura de fascínio e medo. O que nem o Sócrates nem ninguém no Corinthians sabia naqueles anos, o que nem a maioria dos companheiros de vestiário desconfiou até o final dos anos 80, é que o Casagrande já tinha 3 anos usando cocaína quando virou profissional. Tinha estreado no time principal, com o nariz queimado por dentro. E esse segredo, que durante anos só 3 pessoas sabiam, quase custou a convocação dele para a Copa de 82. Teve uma pessoa dentro do clube que cobriu ele. A gente vai saber quem foi. Entre 80 e 83, o Casagrande explodiu. Artilheiro do Corinthians, campeão paulista em 82 e em 83 com o time da democracia corintiana. Gol importante contra o São Paulo, o Palmeiras, o Santos. Dedicou um gol para Rita Lee no segundo jogo do Paulista de 82, o famoso Gol Rita Lee, porque ela era a roqueira favorita dele. O Casagrande era pop, era roqueiro, era diferente de todo mundo no futebol brasileiro. Aparecia em revista que não era de esporte. Tocava violão no hotel de concentração, cantava com os Titãs quando subia no palco em casa de show de São Paulo, e bebia, e se drogava, mas fazia isso com um controle de ferro. Era capaz de passar 2 semanas sem encostar em nada antes de um jogo importante. Cheirava cocaína na véspera, dormia 4 horas, jogava na manhã seguinte sem ninguém perceber. Marcava gol, cabeceava igual um poste, voltava para casa, tomava banho e dormia sem lembrar do primeiro tempo da partida. Em outubro de 82, dia antes do Brasil contra a Itália da Copa da Espanha, uma pessoa de dentro do Corinthians pegou ele no banheiro do Parque São Jorge com um papelzinho na mão. Essa pessoa não denunciou, não foi falar com o presidente do clube, não foi falar com o Tele Santana, técnico da seleção. Pegou ele pelo braço, jogou o papelzinho na privada, deu um tapa seco na cara dele e falou 5 palavras que o Casagrande lembrou até o dia da internação em 2007. Essa pessoa era o Dr. Adilson Monteiro Alves, o diretor de futebol do Corinthians, o cérebro político da democracia corintiana. O cara que salvou a carreira dele naquele dia. A gente vai seguir o fio. Mas antes precisa fechar a pergunta do começo. Continua comigo. Em 85, depois do bicampeonato paulista, depois de 3 anos de glória com a democracia corintiana, depois da ida do Sócrates para a Itália, o Casagrande tomou uma decisão que ia dar para ele 8 anos de trégua com a cocaína. Aceitou uma proposta do Porto, em Portugal, 3 temporadas, salário em dólar, apartamento de frente para o Rio Douro, companheira brasileira que mudou junto com ele, e uma coisa mais importante do que tudo isso: distância. Distância do primo, distância do bairro, distância dos companheiros que passava droga para ele, distância da noite paulistana que estava matando ele aos poucos. Em Portugal, o Casagrande ficou limpo. 8 anos sem encostar em cocaína, foi ele mesmo que falou numa entrevista de 2008. Falou assim: em Portugal eu era outra pessoa, sem droga, sem maconha, sem cocaína. Ganhava o Campeonato Português com o Porto em 86, jogava pela seleção do Brasil e dormia bem à noite. A distância me salvou.
Mas a distância não foi suficiente, porque a distância funciona até o dia em que alguém vem te buscar. E foram buscar o Casagrande em 93, mas ainda falta 8 anos. Antes de chegar naquela noite em Turim, a gente precisa fechar a pergunta que abriu no começo. Quem estendeu aquele primeiro papelzinho na casa do Brás em 77? Quem entrou no quartinho dos fundos naquela noite de maio? Quem falou aquela frase curta? Quem destruiu a vida de um moleque de 14 anos antes dele começar a ser jogador profissional? A gente vai saber agora. Porque sem entender esse primeiro momento, não dá para entender nenhum dos que vieram depois. O nome que durante 37 anos o Casagrande calou é o do primo dele, o Edinho. Edson Casagrande, filho de um irmão do pai do Walter, nascido em 55, criado na Muca, expulso de casa aos 21 anos por roubar dinheiro da mãe para comprar cocaína, recebido pela Dona Maria no quartinho dos fundos da casa do Brás, no final de 76. O Edinho era músico frustrado, tocava guitarra elétrica, sonhava em viver de música, trabalhava de vez em quando numa oficina mecânica do bairro para bancar o vício, e desde os 18 anos usava cocaína todo pônimpo, comprando de um fornecedor da região central de São Paulo, uma área conhecida nos anos 70 pela circulação aberta de droga em boteco de quinta categoria. Quando se mudou para a casa dos Casagrande, a Dona Maria fez uma única exigência: nada de droga em casa. O Edinho prometeu. A Dona Maria acreditou. Mas durante 6 meses, enquanto todo mundo dormia, o Edinho usava dentro do quartinho dos fundos, trancado por dentro, com o ventilador ligado para que o cheiro de tabaco misturado com cocaína não chegasse na cozinha. A noite do dia 14 de maio de 77, data que o Casagrande lembrou exata no livro autobiográfico dele, apesar de ter mudado detalhe para proteger o primo, o Edinho chamou o Walter no quartinho do fundo. O moleque estava entediado. Era sábado à noite. Os pais tinham saído para uma festa de família na Muca. O irmão mais novo dormia. O Walter entrou no quarto, achando que o primo ia ensinar um acorde novo no violão. O Edinho fechou a porta. Tirou um papelzinho dobrado do bolso de trás da calça. Abriu em cima da cômoda. O Casagrande, no livro dele, descreve assim: era pó branco, bem fininho, brilhava embaixo da luz amarela do abajur. Eu nunca tinha visto cocaína de perto, mas eu sabia o que era. Tinha visto em filme, tinha ouvido em música. O Edinho preparou 2 carreiras com um cartão de plástico, deu uma nota enrolada pro moleque e falou aquela frase curta. Falou assim: isso aqui vai te fazer ver o mundo diferente. O Walter cheirou, o Edinho cheirou depois. O moleque sentiu primeiro uma queimação no nariz, depois uma luz que desceu pela garganta, depois uma euforia que durou 40 minutos, depois uma queda pesada, escura, triste, que durou 3 dias. Mas a primeira euforia, aquela primeira vez, marcou o cérebro dele de um jeito que ele não ia conseguir quebrar até completar 52 anos. Quase 4 décadas depois. A Dona Maria descobriu meses depois, no final de 77, achou um papelzinho branco no bolso da calça do Edinho, enquanto lavava a roupa. Encarou o sobrinho naquela mesma noite. O Edinho chorou. Implorou para ela não contar pro pai do Walter. Implorou para ela não expulsar ele de casa. Prometeu que eu ia parar. A Dona Maria acreditou nele pela segunda vez. Mas fez uma coisa pior do que acreditar. Não contou pro marido. Não contou pro pai do Walter. E, principalmente, não perguntou pro filho de 15 anos, que já estava jogando na base do Corinthians, se ele também tinha usado. Por medo da resposta. E por medo do sobrenome. Por medo do que iam falar. O Edinho ficou na casa até março de 78, foi morar por conta dele num quarto de pensão no centro de São Paulo. Durante esses meses extra de convivência, o Walter continuou usando cocaína com ele, escondido, 1 ou 2 vezes por semana, a mãe sabia e calou. O Edinho tem hoje 70 anos. Mora numa casa modesta de Limeira, interior de São Paulo, com a segunda esposa. Tem 3 filhos. Trabalhou até os 65 anos numa oficina pequena de instrumento musical. Tá limpo das drogas desde 95, segundo ele mesmo falou numa entrevista para um programa local de Limeira em 2018. Naquela entrevista, quando perguntaram do primo famoso, o Edinho falou só uma frase. Falou: eu e o Walter, a gente se dá bem. Ele entendeu tudo. Ele me perdoou faz tempo. O jornalista não perguntou por que ele precisava ser perdoado, mas a primeira carreira de cocaína aos 14 anos foi só o começo. O que de verdade destruiu o Casagrande não foi aquele primeiro papelzinho no quartinho dos fundos.
foi o que aconteceu 30 anos depois, numa madrugada de março de 2007, no apartamento da Zona Oeste de São Paulo, quando um tal Sibogi, o filho de 12 anos, entrou no banheiro e achou ele caído no chão, sem respirar, com a seringa cravada no braço esquerdo. O que esse moleque fez naquela madrugada, as ligações que fez e as que não fez, as decisões que tomou com 12 anos nas costas e principalmente o que ele deixou escrito numa folha de caderno antes de ir embora ao amanhecer com a mãe, foi o que finalmente obrigou o Casagrande a se internar. E a folha existe até hoje. O Casagrande guardou. Mostrou uma única vez, em particular, para uma jornalista da revista 451, em 2024. O que estava escrito naquelas 4 linhas se conecta direto com outra história que aconteceu 20 anos antes, numa cidade italiana chamada Turim. As duas coisas são a mesma coisa, são a mesma. A gente vai entender por quê. Portugal, 85. O Casagrande chegou no aeroporto do Porto, numa terça-feira às 9 da manhã, com uma mala esportiva, a esposa daquela época, um violão Gibson de segunda mão, comprado numa loja de penhor de São Paulo, e uma promessa silenciosa que ele não fez pra ninguém. A promessa era simples: em Portugal ele ia parar, em Portugal ninguém ia saber de nada. Em Portugal, o moleque de 14 anos, do quartinho do Brás, ia ficar enterrado. E durante um tempo, funcionou. O Casagrande passou 8 anos limpo, sem cocaína, sem maconha, sem nada mais forte do que uma taça de vinho tinto no jantar. Foi ele mesmo que contou numa entrevista para o programa Altas Horas de 2008, falou textualmente: "Na Itália foi 8 anos sem droga. Eu achava que já estava curado, achava que o problema tinha ficado para trás. E enquanto eu pensei isso, eu vivi bem. Engano puro, mas engano que funcionava." O que o Casagrande não falou naquela entrevista, o que também não contou no livro Casagrande e Seus Demônios, publicado em 2013, é que durante esses 8 anos, Limpo teve 2 episódios que quase derrubaram ele. Um em Portugal, em 87, outro na Itália, em 91. Nos 2 casos, alguém segurou ele antes da queda, e nos 2 casos, a pessoa que segurou ele era brasileira. No Porto, o Casagrande explodiu. Ganhou o campeonato português na temporada 85-86. Jogou num time dirigido pelo Arthur Jorge, que 2 anos depois ia ganhar a Copa dos Campeões da Europa. Marcou gol importante no Estádio das Antas. A torcida amava ele. Era o brasileiro roqueiro, diferente e intenso. E o Tele Santana, técnico da seleção brasileira, convocou ele para a Copa do México de 86. O Casagrande viajou com o Brasil para o México. Não foi titular fixo, mas entrou em jogo importante. Estava no banco no dia em que o Sócrates perdeu o pênalti contra a França em Guadalajara. Viu o amigo Sócrates sentado no círculo central, chorando sem som, durante 4 minutos. E aquela imagem, segundo o Casagrande contou anos depois, deixou alguma coisa dentro dele que ele não conseguiu explicar. O que ele também não sabia naquele momento é que o Sócrates já estava no 2º ano de cocaína pesada, que tinha voltado a usar depois da Copa de 82, em circunstância que só o Casagrande chegou a conhecer. A gente vai tocar nesse assunto, mas não agora. Agora precisa seguir o caminho do Casagrande, porque cada minuto da Itália importa. Em 89, depois de 3 temporadas em Portugal, o Casagrande assinou pelo Ascoli da Itália. Série A. Defesa duríssima, marcação homem a homem. Campo lento, pesado. O Casagrande se adaptou, fez bom número e no ano seguinte, em 90, o Torino comprou ele. Time grande. Histórico. Cidade industrial do norte. Estádio Delle Alpi inaugurado fazia pouco tempo. O Casagrande chegou no Torino com 27 anos, com o 2º casamento, com 2 filhos pequenos do primeiro casamento que viajavam para ver ele em cada férias escolar. A família parecia estável, a carreira parecia intacta. As drogas pareciam um fantasma velho enterrado numa casa de São Paulo que já não existia mais, porque tinham demolido em 84 para construir um prédio de 3 andares. Mas no Torino, dentro do departamento médico do clube, tinha um cara que ia destruir tudo. A gente vai chegar nele, mas antes precisa entender o que aconteceu em 91 em Roma. Porque esse episódio explica tudo o que veio depois. Março de 91. O Torino jogava uma partida importante em Roma contra a Lazio. O Casagrande viajou com o elenco na sexta-feira.
concentraram num hotel 5 estrelas do centro de Roma. Na noite de sábado, depois do jantar com o time, o Casagrande desceu para o bar do hotel para tomar um café antes de subir para dormir. Naquele bar estava sentado numa mesa do canto um cara que ele reconheceu de cara. Era o Sócrates, o amigo, o doutor, o capitão do Brasil, o intelectual do Corinthians. O Sócrates já estava aposentado do futebol fazia 3 anos, morava entre São Paulo e Florença, tinha feito 2 viagens para a Itália naquele mês a trabalho como comentarista esportivo da RAI. Estava em Roma porque ia comentar o mesmo jogo do dia seguinte. E naquela mesa do canto, em frente a um uísque duplo e um maço de cigarro quase vazio, o Sócrates levantou a mão para cumprimentar. O Casagrande chegou perto. Sentaram. Conversaram meia hora. Depois o Sócrates perguntou alguma coisa em voz baixa. Perguntou se ele tinha. O Casagrande entendeu na hora do que ele estava falando, falou que não tinha e que também não usava desde Portugal. O Sócrates olhou para ele durante vários segundos. Sem julgamento. Sem surpresa. Depois falou 4 palavras que o Casagrande lembrou até a noite da internação, em 2007. Falou assim: "Você tem sorte, eu não." Naquela noite, naquele bar do hotel de Roma, o Casagrande quase pediu para o Sócrates dividir com ele. Confessou isso ele mesmo numa conversa privada com um amigo jornalista anos depois. Quase, mas não pediu. Subiu para o quarto, ligou para a esposa por telefone, conversou com os 2 filhos do primeiro casamento, que tinham 7 e 5 anos, e adormeceu naquela noite achando que estava salvo. Estava enganado, porque 2 anos e 7 meses depois, em outubro de 93, em outro hotel, agora em Turim, alguém ia oferecer a mesma coisa para ele, mas dessa vez o Casagrande ia aceitar. E a gente vai saber quem foi esse alguém, mas ainda falta. Antes precisa fechar a história da Itália, porque o que aconteceu no Torino entre 90 e 93 marca tudo o que veio depois. No Torino, o Casagrande achou uma rotina nova. Treino de manhã, almoço com os companheiros, soneca, sessão de massagem, voltava para casa, jantava com a família, leitura à noite. Era um homem estável. Pesava 82 quilos, o mais baixo desde a adolescência. Corria 10 km na segunda-feira. Tinha parado de fumar em 89, mas a sessão de massagem era o momento mais importante do dia para ele. Quem atendia ele era o Gianluca Bertini, 43 anos. Italiano do norte, nascido numa vilazinha da província de Cuneo. Massagista do Torino havia 11 anos. Cara de mão forte, olhar tranquilo, conversa pausada. O Bertini tinha uma fama entre o jogador brasileiro e argentino do time. Sabia aliviar dor muscular depois do jogo, mas também sabia outras coisas, coisa que a diretoria do Torino não sabia. Ou que sabia e preferia não investigar. O Bertini tinha ligação com a família Belfort de Turim, uma família ligada ao tráfico do norte da Itália desde os anos 60. E dentro do vestiário do Torino, o Bertini era um canal silencioso, não vendia para os jogadores igual traficante de rua. Operava diferente, esperava, observava, identificava o jogador vulnerável e só oferecia quando estava certo de que ele ia aceitar. O Casagrande demorou 3 anos para virar alvo do Bertini. 3 anos em que o massagista observou ele, escutou ele falar de música na sessão, escutou ele falar da esposa, dos filhos, do primo músico de São Paulo, da época roqueira no Corinthians. O Bertini sabia ler os homens e soube, com paciência de caçador, esperar o momento exato. Esse momento chegou em outubro de 93. E a gente vai chegar nessa noite, mas ainda falta. Antes precisa contar o que estava passando na cabeça do Casagrande em setembro daquele mesmo ano. Porque sem entender a dor daquele mês, não dá para entender por que ele aceitou o que aceitou. Em setembro de 93, em São Paulo, a Dona Maria, a mãe do Casagrande, foi diagnosticada com câncer de mama avançado. O médico deu para ela entre 6 e 12 meses de vida. O Casagrande recebeu a ligação numa quarta-feira à tarde, no apartamento dele em Turim, enquanto escutava um disco dos Stones. Desligou o telefone, sentou no sofá, não chorou. Chamou a esposa para o quarto, falou 2 frases para ela, depois dirigiu até o estádio para o treino da tarde como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, na sessão de massagem, o Gianluca Bertini percebeu alguma coisa diferente. Perguntou. O Casagrande, pela primeira vez em 3 anos, contou alguma coisa pessoal.
contou da mãe. O Bertini escutou em silêncio, deu uns tapinha no ombro dele, falou uma frase curta em italiano. Falou assim: homem forte não pode ficar acordado a noite inteira pensando. O Casagrande entendeu, perguntou se ele tinha alguma coisa. O Bertini sorriu pela primeira vez em 3 anos. Falou que sim. Mas que naquela noite não. Que no dia seguinte, que depois do jogo de sábado, naquele sábado, depois do jogo contra o Milan, o Bertini deu o primeiro papelzinho no vestiário, escondido dentro da toalha da sessão de massagem. O Casagrande aceitou, voltou pro hotel, se trancou no banheiro, cheirou pela primeira vez em 8 anos. E os 8 anos de Portugal e Itália limpo queimaram em 40 segundos. Naquela noite, naquele banheiro do hotel de Turim, o Casagrande prometeu para ele mesmo que ia ser só uma vez, que era pela mãe, que era pela dor, que ia parar na segunda-feira. O vício respondeu em silêncio, falou: você nunca mais vai parar. E tinha razão. O Casagrande não parou até os 52 anos. 14 anos depois. Quando voltou para o Brasil, em 94, depois de 4 temporadas na Itália, a Dona Maria já estava morta. Tinha falecido em fevereiro daquele ano, enquanto o Casagrande terminava o contrato com o Torino. Chegou no velório 2 dias depois do enterro. Estava dopado durante a viagem inteira. Aterrissou em São Paulo com o nariz entupido de cocaína comprada em Turim, escondida no forro da mala. Ninguém percebeu. O Casagrande jogou mais 2 anos no São Paulo Futebol Clube, depois no Flamengo, depois no Paulista. Se aposentou do futebol profissional em 96, aos 33 anos, sem despedida grande, sem homenagem em estádio cheio, sem saída digna. Saiu igual entrou. Calado, com dor por dentro, com o corpo cansado, e começou a segunda descida, a definitiva. A que quase matou ele. Entre 96 e 2007, o Casagrande teve 4 overdoses. A primeira em 98, num apartamento da Avenida Paulista, durante uma festa fechada com músico de rock. Reanimaram ele com tapa no peito e água fria. A segunda em 2001, num hotel do Rio de Janeiro, durante uma viagem de trabalho como comentarista de um canal a cabo. Foi uma camareira do hotel que achou ele. A terceira em 2005, na própria casa dele, enquanto a segunda esposa dormia no quarto do lado. Dessa vez ele se salvou sozinho, acordando no chão do banheiro às 5 da manhã, vomitando bile. E a quarta? A quarta foi a pior, a que mudou tudo, a que tem data exata. 17 de março de 2007. Sábado. Apartamento do Casagrande na zona oeste de São Paulo. Rua interna de um bairro residencial conhecido como Vila Madalena. Naquela noite, o Casagrande tinha guarda compartilhada do filho mais novo do segundo casamento. Um moleque de 12 anos. O moleque chegou no apartamento na sexta à tarde com a mochila escolar e um jogo de PlayStation. Iam ficar o fim de semana junto. Era a primeira vez em 3 meses que pai e filho iam passar 2 dias seguidos. A mãe do moleque tinha implorado pro Casagrande por telefone na terça anterior. Tinha falado uma frase que ele lembrou até hoje. Tinha falado assim: ele tá com saudade, aproveita, não usa nada nesse fim de semana. O Casagrande prometeu, mas não cumpriu. A madrugada do dia 17 de março de 2007, às 3h20 da manhã, o filho de 12 anos do Casagrande acordou no quarto de hóspede do apartamento porque estava com sede. O moleque caminhou descalço pelo corredor até a cozinha, serviu um copo d'água para ele e, na volta pro quarto, passou na frente do banheiro principal do apartamento. A porta estava entreaberta, a luz acesa. Empurrou a porta com a mão e viu o pai caído no chão de cerâmica branca, as costas encostadas na base da pia, os olhos entreabertos, sem se mexer, com uma seringa de plástico ainda enfiada no braço esquerdo, na altura do antebraço. O moleque não gritou, não correu, não se mexeu durante quase 15 segundos. Depois caminhou até o pai, ajoelhou, encostou a mão no rosto dele. O rosto estava morno, a respiração era só um fio. E então o moleque fez o que qualquer adulto teria feito errado no lugar dele. Não ligou para o SAMU, não ligou para a mãe, ligou para a única pessoa cujo número ele sabia de cabeça, porque o pai tinha repetido durante anos em voz alta. Ligou para o Raí, o irmão do Sócrates,
3 anos depois da morte do Sócrates, o Raí continuava sendo o amigo mais próximo do Casagrande no mundo do futebol. O Raí atendeu no terceiro toque. Eram 3h22 da manhã. Morava num apartamento nos Jardins, a 15 minutos de carro. O moleque explicou em 40 segundos. O Raí falou 3 coisas. Falou para ele não ligar para mais ninguém. Falou para ele tirar a seringa do braço do pai, com muito cuidado, e deixar dentro de uma sacola plástica que estava em cima da pia. Falou para ele sentar do lado do pai e conversar com ele até ele chegar. Não grita, não chora. O Raí falou. Conversa com ele igual ele tivesse acordado. Conta alguma coisa da escola, mantém ele conectado. O moleque fez tudo. Tirou a seringa com 2 dedos, botou na sacola, deixou em cima da pia. Sentou do lado do pai, segurou a mão esquerda dele e conversou em voz baixa durante 28 minutos. Contou do jogo da Liga Escolar da quinta-feira anterior, contou do videogame novo, contou do melhor amigo da escola. A voz do moleque, segundo o Casagrande, contou anos depois, foi a última coisa que ele escutou antes de ficar completamente inconsciente. O Raí chegou no apartamento às 3h50. Tinha a chave porque o Casagrande tinha dado para ele 2 anos antes para emergência. Entrou, viu a cena, fez sinal para o moleque se levantar e começou a aplicar respiração boca a boca. Ligou para um médico amigo que morava perto, o Dr. Drauzio Varela, que chegou em 10 minutos com uma maleta de emergência. Aplicaram uma injeção de naloxona, um antídoto contra a overdose de opiáceo. O Casagrande respirou fundo às 4h13 da madrugada, abriu o olho, não falou nada durante 1 hora. Às 5h20 da madrugada, o Raí ligou para a mãe do moleque, contou o que tinha acontecido, falou que o filho dela estava bem fisicamente, mas em choque. Pediu para ela vir buscar. A mãe chegou às 5h45. O moleque estava esperando na sala, vestido, com a mochila nas costas, sentado no sofá sem se mexer. Não tinha falado com ninguém nos últimos 20 minutos. Mas antes de sair do apartamento naquela madrugada, antes de descer para o carro da mãe, o moleque fez uma coisa que ninguém sabia que ele estava fazendo. Tirou uma folha do caderno escolar da mochila, pegou um lápis, caminhou até o quarto do pai, que estava dormindo embaixo do efeito do remédio, escreveu 4 linhas na folha, dobrou no meio e enfiou por baixo da porta fechada do quarto. Depois saiu com a mãe e não voltou a ver o Casagrande durante 47 dias. A folha ficou embaixo da porta até a segunda-feira às 9 da manhã, quando o Casagrande acordou completamente, saiu do quarto e pisou nela descalço. Abaixou, pegou, abriu. E leu as 4 linhas que o filho de 12 anos tinha escrito naquela madrugada. Essas 4 linhas falavam o seguinte: o Casagrande revelou pela primeira e única vez, numa conversa privada com a jornalista Bianca Santana, da revista 451, numa entrevista de 2024, que depois foi parcialmente editada antes de ser publicada. As 4 linhas falavam textualmente: pai, eu sei quem te traz. Eu vi uma vez na porta. Se você não parar, eu vou contar. E você sabe para quem. Essas 4 linhas foi o que internou o Casagrande 6 meses depois. Não foi o acidente de carro que ele sofreu em agosto de 2007. Não foi a pressão da família. Não foi a depressão profunda. Foi essas 4 linhas escritas por um moleque de 12 anos às 4h30 da madrugada, numa folha arrancada de um caderno de matemática. Porque o moleque tinha visto alguém. Tinha visto a pessoa que entregava droga pro Casagrande. E essa pessoa, igual a gente foi saber depois, não era um fornecedor qualquer dos becos de São Paulo, era alguém com história, alguém que já tinha aparecido na vida do Casagrande 14 anos antes, em outra cidade, em outro país, em outro idioma. Era alguém que o moleque só tinha visto uma vez, mas que reconheceu por uma marca no rosto. E essa marca, aquela cicatriz fina que cruzava a bochecha esquerda, era o detalhe exato que o Casagrande tinha mencionado anos antes, numa conversa de jantar que o moleque escutou por acaso quando tinha 9 anos e que ele guardou sem saber porque ficou marcada nele. A gente vai saber quem era essa pessoa. Vai saber por que ela atravessou o oceano, vai saber o que tinha dentro do envelope que ela levou para a clínica no dia que internaram o Casagrande, e vai saber por que o Casagrande, depois de tudo isso, depois das 4 linhas do filho, depois da clínica, depois da sobriedade, depois dos livros, depois da Globo, nunca denunciou ela, até hoje. Março de 2007, uma semana depois da noite em que o filho enfiou a folha embaixo da porta. O Casagrande continuava no apartamento da Vila Madalena, não tinha saído, não tinha falado com ninguém além do Raí,
que passava para ver ele a cada 2 dias com uma sacola de comida e um olhar cansado. A folha com as 4 linhas estava em cima da mesa da sala, dobrada no meio, em cima de um livro do Charles Bukowski que o Casagrande tinha deixado aberto numa página qualquer. O Casagrande lia a folha 2 ou 3 vezes por dia. Abria, lia, dobrava de novo, sem chorar, sem se mexer, igual ele estivesse esperando que as palavras mudassem sozinha. Mas as palavras não mudaram. E a partir daquela folha, tudo o que aconteceu depois foi uma contagem regressiva rumo à clínica. Só que o Casagrande, naquele momento, não sabia o que o espectador já sabe. Não sabia quem era a pessoa que o filho tinha visto na porta. Ainda não tinha conectado ela com o passado italiano dele. Ia entender depois na clínica, numa visita que ninguém esperava. Mas antes de chegar nessa visita, precisa voltar para trás. Precisa voltar para Turim, para a Itália, para o Gianluca Bertini, o massagista. Porque entre 94 e 2007, passaram 13 anos em que o Bertini não sumiu da vida do Casagrande. Só mudou de geografia. Em 98, o Bertini foi demitido do Torino depois de uma investigação interna por irregularidade dentro do departamento médico do clube. A investigação não chegou na justiça. Ficou arquivada. A família Belforte mexeu os pauzinhos. O Bertini recebeu uma indenização modesta e sumiu de Turim, mas não voltou para a vilazinha dele. Fez outra coisa. Em 96, numa pausa de pré-temporada do Torino, o Bertini tinha viajado para São Paulo com um grupo de italiano para conhecer a cidade. Naquela viagem, ele conheceu a Luciana Almeida, brasileira de 32 anos, separada, sem filho, dona de um salão de estética pequeno no bairro de Pinheiros. Começaram um relacionamento à distância. Casaram numa cerimônia pequena em Turim em 97. E depois da demissão do Torino, em 98, o Bertini se mudou para São Paulo. Em definitivo, se instalou num apartamento do bairro da Vila Mariana. Trabalhou durante anos como massagista particular para uma clínica de estética. Teve um filho com a Luciana em 2000. Aprendeu português o suficiente para se virar no básico. Manteve sempre um sotaque italiano forte, que qualquer um reconhecia na primeira frase. E manteve também a ligação dele com o Brasil de outro jeito. O Bertini nunca largou de vez o negócio. Continuou fazendo em silêncio. Não vendia. Oferecia, igual no Torino. Esperava, identificava e atacava quando estava certo. Entre 99 e 2005, o Bertini ofereceu droga para vários brasileiros ligados ao futebol e ao rock. Alguns aceitaram. Outros não. A polícia de São Paulo, numa investigação de 2018 sobre rede de tráfico de pequeno porte em Pinheiros e Vila Madalena, mencionou o nome dele num relatório interno que nunca chegou na imprensa. O Bertini foi interrogado 2 vezes, solto as 2 vezes. Não tinham prova, mas teve uma pessoa para quem o Bertini ofereceu droga várias vezes entre 2000 e 2006. Uma pessoa que o Bertini sempre tinha considerado a maior conquista silenciosa da época dele no Torino. Uma pessoa para quem ele, nos termos pessoal dele, sentia que tinha dado o melhor que tinha. Essa pessoa era o Casagrande. O Bertini começou a entrar em contato com ele em 2001, depois da segunda overdose do Casagrande no Rio. Achou ele através de um companheiro roqueiro em comum, mandou uma mensagem curta. O Casagrande não respondeu na primeira vez, nem na segunda, mas respondeu na terceira, em fevereiro de 2002, quando estava há 11 meses limpo e sentiu a necessidade de voltar a usar. O Bertini era o único fornecedor de São Paulo que entendia a sensibilidade italiana dele, o gosto dele por cocaína de certa pureza, a história dele. O Casagrande ligou. O Bertini recebeu ele no apartamento da Vila Mariana naquela mesma noite. E os 2 caras, sem falar muito, recompuseram uma relação que tinha durado anos em silêncio. A partir de 2002, o Bertini virou o fornecedor estável do Casagrande. Não era o único, mas era o principal. O Bertini levava a droga no apartamento dele, na Vila Madalena, 2 ou 3 vezes por mês, sempre à noite, sempre sozinho, tocava a campainha, subia, deixava o pacote em cima da mesa da sala, cobrava em dinheiro vivo, conversava 20 minutos sobre futebol italiano e ia embora. Era o corpo, era o rosto, era a sombra que o Casagrande tinha deixado entrar. E era a pessoa que o filho de 12 anos tinha visto na porta do apartamento uma única vez, 2 meses antes da madrugada de março de 2007.
Tinha visto porque naquele dia o moleque tinha chegado no apartamento do pai antes do previsto, levado pela mãe que tinha um compromisso de trabalho de última hora. O moleque tocou a campainha. O Bertini, que estava lá dentro entregando um pacote, saiu para abrir achando que era o Casagrande, que tinha descido para a portaria. E o moleque viu ele, viu de frente, viu o rosto dele, viu o sotaque e viu principalmente a cicatriz fina que cruzava a bochecha esquerda dele desde o lóbulo da orelha até o canto da boca. Essa cicatriz o Bertini tinha desde 89. Tinha pegado numa briga com um membro de outra família mafiosa de Turim. Durante uma negociação que acabou mal, era uma marca reconhecível, inconfundível. E o moleque, com 9 anos naquele momento, tinha guardado sem entender por quê. Por que guardou? Por causa de uma conversa que ele tinha escutado 3 meses antes, durante um jantar de família, na casa da tia paterna. O Casagrande estava contando uma história da Itália, de um jogo do Torino contra a Inter. Tinha mencionado um massagista italiano do clube, e tinha jogado um detalhe de passagem. O cara tinha uma cicatriz no rosto, comprida, fininha, parecia um risco de caneta. Eu nunca perguntei do que era, nunca quis saber. O moleque sentado do lado da mãe tinha escutado aquela frase sem entender, mas tinha guardado. E 3 meses depois, quando viu a cicatriz no rosto do cara, que abriu a porta do apartamento do pai, ligou os pontos. Não soube o que significava exatamente, mas soube que aquele cara tinha alguma coisa a ver com a Itália que o pai nunca queria contar pra ele. Foi isso que o moleque escreveu na folha do caderno. Pai, eu sei quem te traz. Eu vi uma vez na porta. Se você não parar, eu vou contar. E você sabe pra quem? O pra quem não era uma ameaça pública. Não era a imprensa. Não era a polícia. Era uma só pessoa. Uma pessoa específica que o Casagrande temia mais do que qualquer manchete de jornal. E a gente vai saber quem. Mas antes de saber pra quem, precisa entender o que aconteceu 4 meses depois. Em agosto de 2007, quando o Casagrande teve o acidente de carro que levou ele pro hospital e do hospital para a clínica de internação obrigatória, e quando o Gianluca Bertini, 2 semanas depois da internação, apareceu na entrada do Instituto Bairral de Itapira, uma clínica psiquiátrica do interior de São Paulo, com um envelope amarelo na mão, pedindo para ver ele. O acidente foi no dia 7 de agosto de 2007, quarta-feira, às 2 da madrugada. O Casagrande dirigia bêbado e drogado pela Avenida 23 de Maio. Bateu numa coluna de cimento. O carro ficou destruído. O Casagrande sobreviveu por milagre. Levaram ele para o hospital. Fizeram exame, acharam cocaína, álcool, heroína e benzodiazepínico no sangue, 4 substâncias ao mesmo tempo. A família, encabeçada pela segunda esposa, de quem ele estava separado, e pelo Raí, assinou a internação involuntária. Transferiram ele para o Instituto Bairral de Itapira. Uma clínica séria, com tradição, com regime rígido, 5 horas de São Paulo de carro. O Casagrande ia ficar 13 meses internado, sem visita durante as primeiras 2 semanas por protocolo médico, sem telefone, sem internet, sem contato com ninguém. Mas no dia 14 de agosto de 2007, 7º dia da internação, na portaria do instituto, apareceu o Gianluca Bertini. Chegou sozinho, no próprio carro, estava de paletó cinza e sapato italiano velho. Tinha 61 anos. A cicatriz da bochecha mais marcada do que nunca pelo passar do tempo. Na mão, um envelope amarelo de papel pardo, lacrado com fita adesiva transparente. Falou para a recepcionista que era amigo da família. Falou o nome do Casagrande. A recepcionista explicou que não tinha visita autorizada. O Bertini pediu para ela chamar o médico responsável. A recepcionista chamou. O médico desceu, conversaram 15 minutos. O Bertini entregou o envelope. Falou para entregar para o paciente na primeira vez que ele pudesse receber visita. Falou em italiano uma frase que a recepcionista escutou e não entendeu, e foi embora. Dentro do envelope amarelo que o Gianluca Bertini deixou na clínica de Itapira, tinha 9 fotografias e uma folha de papel dobrada em 3. As 9 fotografias eram instantânea colorida, tirada com uma câmera de bolso das que se usava no começo dos anos 90. Mostravam o Casagrande em hotel de Turim entre 90 e 3,94, durante a sessão de consumo dele. Em 3 das fotos, o Casagrande estava com outros 2 jogadores brasileiros
e um argentino do Torino, todos em cena clara de uso de cocaína. Em 2 das fotos, o Casagrande estava se injetando. Nas 4 restantes, dormia com os olhos entreabertos, seminu, com marca no braço, em quarto de hotel que qualquer um com conhecimento de Turim reconhecia na hora. As fotos tinham sido tiradas pelo próprio Bertini, com o conhecimento parcial do Casagrande, durante aqueles meses em que o massagista tinha convencido ele de que aquelas imagens eram uma garantia para ele mesmo, para que a família Belforte nunca traísse ele. O Casagrande, em plena recaída depois da morte da mãe, tinha aceitado. Tinha esquecido completamente que existia. Durante 13 anos, não tinha voltado a pensar nelas. A folha de papel dobrada em 3 tinha escrita à mão, em italiano, 6 linhas. As 6 linhas falavam o seguinte: o Casagrande lembrava com exatidão ainda em 2024, segundo uma conversa privada confirmada por 2 pessoas do entorno dele. Traduzida para o português, falavam: Walter, eu sei o que aconteceu. Sei que seu filho escreveu alguma coisa. Essas fotografias existem. Eu não quero usar, mas os Belforte querem. Se você ficar internado e começar a falar de mim, eles falam de você. Se você calar, eu calo. E ninguém vai saber nunca quem te entregou a primeira carreira em Turim. Seu filho está protegido se você estiver protegido. Decide você. O Casagrande recebeu esse envelope na 10ª semana de internação, quando o regime médico permitiu a primeira revisão de correspondência atrasada. Abriu na presença do psiquiatra dele, o Dr. Ronaldo Laranjeira. Chorou durante quase 1 hora, sem se mexer, sem falar. O psiquiatra deixou ele fazer. Depois perguntou o que ele queria fazer com aquelas fotos. O Casagrande respondeu que queimasse na frente dele. O Dr. Laranjeira queimou. Num cinzeiro de metal, acendendo cada fotografia, com um isqueiro de cozinha, as 9 imagens desapareceram em menos de 3 minutos. A folha com as 6 linhas, o Casagrande não deixou queimar. Dobrou. Guardou no bolso interno do pijama. Conservou até hoje. E nunca denunciou o Bertini. Tem 3 razões pela qual ele não denunciou. Segundo o Casagrande, explicou parcialmente no livro de 2013, sem citar nome. Mas a razão verdadeira é a 4ª, e é a que conecta tudo. A primeira razão pública, as provas contra ele eram fortes demais. As fotos destruíam ele como ídolo, como comentarista, como pai. A segunda razão pública, o Bertini tinha ligação com uma organização italiana que podia agir contra a família dele em São Paulo. A terceira razão pública, o Casagrande não queria mexer de novo na vida do filho de 12 anos com um processo judicial longo, midiático, doloroso. Mas a 4ª razão, a real, a que o Casagrande não contou pra ninguém nunca, nem pro Dr. Laranjeira, nem pro filho, nem pro amigo Raí, é essa. O bilhete do moleque falava: se você não parar, eu vou contar. E você sabe pra quem? Esse pra quem era embarco a Dona Maria, a mãe do Casagrande, a avó do moleque, morta desde fevereiro de 94. O moleque, com 12 anos e com uma sensibilidade rara, tinha escrito aquela frase pensando na avó. A avó que ele mal tinha conhecido, a avó de quem o pai sempre falava com culpa, com dor, com um peso que o moleque percebia sem entender. O moleque tinha escrito aquela frase querendo dizer, sem terminar de entender o que estava dizendo: pai, se você não parar, ela vai ficar sabendo de algum jeito, e isso ela não merece. Ela já morreu. Deixa ela em paz. O Casagrande entendeu o bilhete ao contrário de qualquer outra pessoa. Entendeu como uma mensagem do filho, conectando ele com a mãe morta. Entendeu como uma ordem silenciosa que a Dona Maria mandava do além através do neto. E para o Casagrande, católico não praticante, mas crente, essa interpretação pesou mais do que qualquer denúncia, mais do que qualquer processo, mais do que qualquer verdade pública. A mãe dele, que tinha calado em 77 sobre o Edinho, pedia agora através do neto que ele também calasse, que parasse, que calasse e que deixasse os mortos em paz. O Casagrande parou, o Casagrande calou. O Casagrande deixou os mortos em paz e os vivos também. O Edinho continua livre em Limeira, o Bertini continua livre na Vila Mariana, hoje viúvo, com um filho brasileiro de 20 e poucos anos. Nenhum dos dois pagou nunca por nada. O Casagrande saiu da clínica de Itapira em setembro de 2008. 13 meses internado, 37 anos usando droga. 4 overdose. Um filho de 12 anos transformado em testemunha da pior noite da vida dele.
Uma mãe morta carregada igual bandeira silenciosa de culpa. E 2 cara livre que ninguém ia julgar nunca. O Casagrande voltou pra Globo em 2009. Voltou como comentarista. Limpo, paletó e gravata, cabelo grisalho, sorriso pausado. Falava de futebol com autoridade técnica. E ninguém, em nenhum programa, perguntou pra ele nunca sobre a noite do dia 17 de março de 2007. Nem sobre a cicatriz do cara que entrou no apartamento. Nem sobre as 4 linhas escritas por um moleque. O filho, hoje um homem de 31 anos, mora em Lisboa desde 2019. Trabalha numa empresa de tecnologia. É casado. Não tem filho. Visita o pai 2 vezes por ano. Conversam um pouco. Comem junto. Caminham na praia quando Edson Casagrande viaja para Portugal nas férias. Nunca nos 18 anos que se passaram desde aquela madrugada, pai e filho falaram daquela noite. Nem uma única vez. O silêncio entre pai e filho é uma herança que pesa mais do que o sangue. E nessa família, o silêncio começou numa casa do Brás, em 77, continuou num quarto de hotel de Turim, em 93, terminou numa folha de caderno, na Vila Madalena, em 2007. 3 geração, 3 silêncio, 3 quarto fechado. A Dona Maria calou para proteger o sobrenome. O Casagrande calou para proteger a mãe morta e o filho vivo. E o filho calou para proteger o pai. Cada um carregou o que não devia ter carregado. Cada um achou que calando estava ajudando. E cada um, ao calar, passou a herança silenciosa pro seguinte. Essa não é a história de um jogador que caiu por causa das drogas. É a história de uma família que aprendeu a calar antes de perdoar. Uma família onde a dor passou de mão em mão sem que ninguém tivesse coragem de soltar. Uma família onde o primo músico continuou livre, onde o massagista italiano continuou cobrando, onde o moleque de 12 anos cresceu com o peso de uma avó que nunca conheceu, e onde o pai, hoje, aos 62 anos, ainda guarda numa gaveta da escrivaninha uma folha amarelada com 6 linhas em italiano que ele nunca mostrou pra ninguém. O Casagrande é comentarista da Globo. É respeitado, é admirado, é exemplo de recuperação. Mas nenhum livro, nenhum documentário oficial, nenhuma entrevista na televisão brasileira contou nunca o nome do primo que estendeu o papelzinho aos 14 anos. Nem o nome do massagista italiano da Vila Mariana, nem o que falava as 4 linhas escrita por um moleque de 12 anos numa folha de caderno. Esses 3 nomes e essas 4 linhas continuam guardados, na cabeça do Casagrande, nas gavetas da casa dele, na memória de um filho que agora mora em Lisboa. E enquanto esses nomes continuarem guardados, tem uma família que não se cura, tem uma dor que não termina, tem uma herança que continua passando, silenciosa, de um quarto pro seguinte. Pensa essa noite na sua própria família, irmão. Pensa nos primos que já não se vê no Natal, porque alguma coisa aconteceu e ninguém conta. Pensa nos tios que pararam de ir nas reuniões porque teve um episódio que a mãe abafou. Pensa nos avô que levaram pro túmulo história que ninguém soube nunca porque doía tanto. Pensa nos filhos que cresceram do lado de pai, que aguentavam alguma coisa calado, e que esse silêncio marcou a vida deles sem que soubessem do que se tratava. O Casagrande aprendeu a aguentar com o pai, aprendeu a calar com a mãe, aprendeu a usar com o primo, aprendeu a recair com um massagista italiano e aprendeu a sobreviver graças a uma folha de caderno escrita por um moleque que achou que estava protegendo uma avó morta. Cada lição custou anos, cada nome calado custou um pedaço de vida. E mesmo assim, com tudo o que perdeu, hoje está vivo. Hoje está sóbrio. Hoje é pai. Hoje é comentarista. Mas as perguntas que o filho nunca fez para ele continuam ali. As 4 linhas que aquele moleque escreveu naquela madrugada continua guardada. E os 2 caras que mais fizeram mal pro Casagrande em 37 anos continuam livre, sem remorso, vivendo vida comum em cidade brasileira, enquanto ele, todo domingo, aparece na tela da Globo para falar de futebol de paletó e gravata, sorriso pausado, voz tranquila. Igual nada disso tivesse acontecido nunca. Se essa história mexeu com alguma coisa em você, se fez você pensar em alguém da sua própria família, em algum silêncio que você carrega, em algum nome que ninguém quer dizer em voz alta, se inscreve no canal. Acompanha Estrelas Caídas, porque as histórias que a imprensa não conta é a que a gente mais precisa escutar para entender de que maneira a gente é feito. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa em quem você pensou enquanto estava escutando, aquela pessoa que você sabe quem é,
Liga pra ela hoje à noite. Antes que seja tarde. Igual foi tarde pro Casagrande com a mãe, igual foi tarde pro Casagrande com o filho. Igual é tarde pra quase todo mundo quando finalmente entende o que tava calando.